Bem, com essa aula, agora a gente vai estar finalizando, certo? O conteúdo do módulo de vocês. E vamos ver agora, nesse momento, uns componentes eletrônicos especiais, certo? Alguns são materiais semicondutores, outros não, mas a gente vai estar vendo esses componentes a partir dessa aula. Bem, então esses vão ser os componentes que nós vamos estar vendo durante essa aula, ok? A gente vai ver sobre o termistor e vamos ver que existem dois tipos de termistor, que é o PTC e o NTC, certo? O LDR, o fotodiodo, o fototransistor, o LED e o varistor. Acredito que vocês já devem ter ouvido, uns já são até meio familiar, né? No caso o LDR, acredito que alguns já devem ter ouvido falar. O LED também, que né, a gente ouve muito falar nele, por a questão das lâmpadas agora, né? Que a gente está usando muito a lâmpada LED e outras coisas também. Então a gente vai estar vendo sobre esses tipos desses componentes, cada um deles, ok? Primeiramente, nós vamos ver um pouco sobre o termistor, né? O que é o termistor? Eles são dispositivos elétricos, né, que tem a sua resistência elétrica alterada termicamente. Né? O que é termicamente é a questão da temperatura, a questão do calor. Né? Então, o que significa isso? Ele apresenta um valor de resistência elétrica para cada temperatura absoluta. Então, ele é um dispositivo que ele é programado para que cada resistência que ele tiver, ele vai estar equivalente a uma temperatura, certo? Então, são muito usados para controlar, alterar a temperatura em dispositivos eletrônicos, como alarme, termômetros, relógios, circuitos eletrônicos de compensação térmica, dissipadores de calor, ar-condicionado, certo? Então, esses equipamentos, com certeza, eles têm na sua composição esse tipo de dispositivo. Então, como eu falei, existem dois tipos de termistores, né? O termistor que é chamado de PTC, né? Positivo, temperatura e coeficiente. Então, a temperatura, coeficiente de temperatura positivo. Então, quando a gente diz que o coeficiente de temperatura é positivo, a gente está dizendo que aumenta sensivelmente a sua resistência com o aumento da temperatura. Ou seja, se a temperatura aumenta, essa resistência também irá aumentar. No caso do NTC, né, é a negative, temperatura e coeficiente. É o contrário, ele é o coeficiente de temperatura negativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que no caso desse aí, né, ela diminui, a resistência diminui com o aumento da temperatura. Então, o PTC, a resistência aumenta com o aumento da temperatura, e esse NTC, a resistência diminui com o aumento da temperatura, certo? O termistor não é polarizado eletricamente, ou seja, ele não tem polos igual a, como a gente viu o exemplo do diodo, né, que a gente tinha que ligar, não, diodo não, qual foi o componente que a gente viu que ele era polar? O capacitor, né, o capacitor eletrolítico, que ele é apolar, né? Então, ele também aqui no caso, ele não é polarizado eletricamente, no caso do termistor. O símbolo que a gente tem, a simbologia dele, né, quando vocês estiverem vendo algum circuito e aparecer esse símbolozinho aí, ele vai estar simbolizando um termistor pra gente. Então, quais são algumas aplicações dos termistores, né? Controle de temperatura, nós vimos pela questão do uso em ar-condicionados, por exemplo. A gente pode estar controlando a temperatura de alguns equipamentos, como o ar-condicionado. Segurança para motores, também ele é muito usado para segurança de motor. E proteção contra curto-circuito, certo? Então, essas são as aplicações dos termistores. Outro componente também que a gente vai estudar é o LDR, né? Não sei se vocês já ouviram falar nele, mas em inglês ele significa Light Dependent Resistor, certo? Ele é um tipo especial de resistor, então ele é um resistor que apresenta uma mudança em sua característica de resistência quando ele é submetido à ação da luz, né? Então ele muda o valor de sua resistência de acordo com a emissão de luz sobre ele. Eles também são chamados de fotorresistores. Eles apresentam um valor de resistência elevada em um ambiente escuro e, quando expostos à luz, têm a sua condutividade aumentada.
ou seja, oferece baixa resistência elétrica quando eles são iluminados, certo? Então, a gente vai ver mais na frente como é o funcionamento mesmo dele, assim, essa questão da emissão da luz sobre ele, para ele estar funcionando. Então, como ocorre o funcionamento do LED, né? Os LEDs, gente, eles são fabricados com materiais que são alta resistência, de alta resistência, como, por exemplo, o sulfeto de cádmio ou o sulfeto de chumbo, né? Então, a gente usa esse tipo de material altamente resistente à passagem de corrente. Então, esses materiais, eles possuem poucos elétrons livres quando colocados em ambientes escuros. O que é que eu quero dizer com isso? Lembre que para a gente ter corrente, né? A gente vai ter corrente elétrica passando sobre um fio, corrente elétrica nada mais é do que elétrons livres. E como esse tipo de material tem poucos elétrons livres, né? Então ele não vai ter passagem de corrente sobre ele. E aí em ambientes escuros, né? Quando está em ambientes escuros, eles têm poucos elétrons livres. E ele só libera esses elétrons, gente, quando há sobre ele uma incidência de luz, né? Que essa incidência de luz sobre esse tipo de material, ele vai aumentar a sua condutividade, né? Isso é chamado de um processo chamado de fotoelétrico. Então chamamos a esse efeito de fotocondutividade, certo? Mas além, quando ele cessa a incidência de luz sobre esse componente, os elétrons retornam à sua camada de valência e a resistência do material volta a aumentar. Então é aquele material que só vai funcionar, certo? Só vai permitir a passagem de corrente quando você tiver luz incidindo sobre ele. Então, no geral, os LDRs possuem resistências entre 1 megaohms e 10 megaohms, quando o ambiente ele está escuro, e resistências que podem chegar a menos de 10 quando eles são iluminados. Então, veja a proporção de onde ele vai, né, de 1 mega a 10 megas. Quando ele é iluminado, ele baixa a resistência drasticamente, né? De 10 mega para 100 é uma redução muito grande. Então é basicamente assim que funciona um LDR. Então, as aplicações do LDR, onde são aplicados os LDR? No acionamento de relés, né, para acionar alguns relés, sistemas de iluminação noturna. Então, o acendimento automático de lâmpada é muito útil para economizar energia e evitar trabalho desnecessário. Basta usar o LDR para detectar se está de dia ou à noite e acender a luz ou não, certo? Outro também é o controle remoto de dispositivos, né? Controlar alguns dispositivos, luz intermitente, controle de flashes e compressores de áudio, né? Então, esse LDR vai vir um sensor, né, de luz. Quando você tem luz dentro dele, ele vai fazer um sistema funcionar, quando não tem, ele não funciona. Então é como se fosse um sensor de luz. O fotodiodo, agora, né, aí já é um dispositivo semicondutor, né, o nome não está dizendo diodo, lembra que a gente estudou diodo e a gente viu que o diodo é um componente semicondutor, né, um dispositivo semicondutor. Então, o fotodiodo é um dispositivo semicondutor que vai converter luz em corrente elétrica. Então, a corrente é gerada quando fótons são absorvidos no fotodiodo. Uma pequena corrente é também produzida quando nenhuma luz está presente, né? Mas quando tem emissão de luz sobre ele, ele vai fazer que surja corrente elétrica. Então, o tempo de resposta de um fotodiodo tende a diminuir quando sua superfície aumenta. O tempo de resposta é o quê? O tempo que ele vai, né, a partir do momento que ele absorve luz, ele vai transmitir isso em corrente. Então, quanto maior for a superfície, mais rápido vai ser essa conversão. Então, células solares, gente, convencionais, né, de fotovoltaicas, usadas para converter energia solar em energia elétrica, são fotodiodos com grande superfície. Então, as placas solares que a gente usa para hoje em dia nos sistemas fotovoltaicos, nada mais do que um fotodiodo. Então, eu tenho a simbologia aí do símbolo do fotodiodo, né? Você vê que é o símbolo do diodo, com essas luzinhas aí entrando, né? Simbolizando que você tem que entrar luz nele para ele transformar isso em corrente elétrica. E é uma fotozinha aí de como é que a gente encontra um fotodiodo hoje comercialmente. O fototransistor. Então, o fototransistor dá a mesma coisa do fotodiodo, né? Ele é um fototransistor, é essencialmente um transistor bipolar, que foi o que a gente estudou na última aula,
que está capado em uma capa transparente para que a luz possa atingir a base coletora da junção. Então, o fototransistor funciona como fotodiodo, mas com uma sensibilidade muito maior à luz. Então, é mais vantajoso usar hoje esse tipo de dispositivo do que o fotodiodo, pois os elétrons que são gerados pelos fótons na junção da base coletora são aplicados dentro da base. A sua corrente é então amplificada pela geração do transistor. Lembrem que a gente viu que no transistor ele tem essa questão da amplificação, né? Então é muito mais vantajoso usar esse tipo de dispositivo do que o fotodiodo. Então a questão é que o fotodiodo ele tem um tempo de resposta menor do que o fototransistor, certo? Então o fotodiodo também tem essa questão do tempo, um tempo menor, a resposta dele é menor. O fotodiodo o fototransistor demora um pouco de dar uma resposta. Então tem essa desvantagem em relação ao fotodiodo. Mas em comparação, né, ele tem mais sensibilidade na questão da luz. E aí tem a simbologia dele, né, como é que é simbolizado no transistor. Mesmo desenho, mesma questão, o desenho do transistor, a simbologia do transistor com as setinhas indicando luz incidindo sobre ele. E outra foto aí, a questão apresentando para vocês um fototransistor. Dá para identificar a diferença entre eles, é a questão também do aspecto, né, dele é um pouco diferente, e também a questão dos terminais. Vejam que esse aqui tem 3 terminais. O anterior que a gente viu que foi o fotodiodo era composto apenas de 2 terminais. Então dá para diferenciar aí quando vocês tiverem contato com eles. O LED. O LED, isso com certeza todo mundo já ouviu falar do LED, né? O LED, ele significa diodo emissor de luz. Então, nada que mais do que o LED é um tipo de diodo. Então, o LED é um componente eletrônico semicondutor composto de cristal semicondutor de silício ou germânio. No LED, a emissão de luz acontece quando a corrente elétrica percorre o material de junção PN, emitindo luz, radiação infravermelha. Então, é um LED, né? Que quando passa a corrente por ele, ele emite uma luz. Então, o componente mais importante do LED, gente, é o chip semicondutor que ele tem internamente. Ele é responsável pela geração de luz. Esse chip possui dimensões muito reduzidas, menor do que o tamanho de um LED convencional, né? Menor do que 0,5 milímetros. O LED é um componente bipolar, né? Tem 2 polos, não é apolar como os outros, como o resistor, por exemplo. Possui 2 terminais, chamados de anodo e catodo, os quais eles determinam ou não a polarização do LED, ou seja, a forma a qual está polarizado vai determinar a passagem ou não de corrente elétrica, está ocasionando a corrente de luz. Então a gente lembra que o diodo ele só deixa passar corrente quando ele está polarizado positivamente. Então aqui a gente tem também que ficar atento. Como o LED é um diodo, né, tem essa questão aí. Então eles vão ter essas perninhas. Você pegar um LED, ele tem as perninhas aí, uma mais curta que a outra, né? Então tem que ficar atento que o catodo, né, ele vai ser representado como o terminal mais curto. Então veja que ele vai ter uma perninha maior que a outra, ou a perna maior é o anodo e a outra é o catodo. Então se você ligar ele de forma errada, polarizado inversamente, ele não vai estar funcionando. Por o fato dele ser um diodo, ele tem que estar polarizado diretamente. E por fim, né, o último componente eletrônico que nós vamos ver hoje é o varistor. Não sei se vocês já ouviram falar no varistor, mas o varistor, ou VDR, conhecido também como VDR, é um componente eletrônico o valor da sua resistência elétrica é inversamente proporcional ao valor de tensão aplicado aos seus terminais. Né? O que quer dizer? Se eu aumentar o valor da tensão sobre ele, a sua resistência vai estar diminuindo, certo? Então ele tem essa composição aí, ele tem essa carinha parecendo qual foi o componente que a gente viu? Que ele tem uma aparência de um capacitor cerâmico, né? Tem uma grande semelhança. E ele tem essa simbologia, né? Ele é simbolizado por esse símbolo aí. Então quando vocês verem um tipo de um circuito com essa simbologia aí, a gente já sabe que é um varistor. E a gente vai ver no próximo aula, no próximo slide agora uma das funções dele, assim, né? Que é usado muito em alguns sistemas. Então, o varistor, ele é geralmente utilizado como um elemento de proteção, né? Para proteger alguns sistemas elétricos, certo?
São montados em paralelo, por exemplo, nessa figura que eu estou trazendo aqui abaixo, né? A gente dá para ver o que é que isso aqui está querendo dizer. Então, eles são montados em paralelo. Então, veja que aí eu tenho a simbologia de um varistor e está em paralelo, né, com o circuito que ele pretende proteger. Então, ele vai estar em paralelo e ele impede que surtos de pequena duração atinjam o sistema que a gente está querendo proteger, certo? Então, ele serve como um limitador de tensão. O que é que vai acontecer? Vejam que, lembre que qual foi a definição do varistor. Se eu aumentar a tensão sobre ele, né, a sua resistência diminui, ou seja, se tiver um surto de tensão aí, superior ao que esse sistema está solicitando, a resistência nesse varistor vai cair e aí vai impedir que a corrente passe para o sistema, né, vá para o circuito, para a carga. Ele vai passar por esse componente, que seria o varistor. Ele desce, em vez dele ir para o sistema, ele desce pelo varistor, pelo fato da resistência ter abaixado. Então, no caso de picos de tensão de maior duração, a alta corrente que circula pelo componente faz que o dispositivo de proteção, no caso disjuntor fusível, desarme, desconectando o circuito do sistema de alimentação. O VDR protege o equipamento a junção desviando a sobretensão ou sobrecorrente, como eu falei, desvia. Então, em vez da corrente ir direto da carga, ele vai descer pelo varistor. E aí, onde ele vai estar se comportando como um curto-circuito, certo? Então, eu trouxe esse circuitozinho para você estar apresentando a vocês, o varistor em paralelo com um sistema que pretende proteger, e ele tem essa função aí. Então, aumentou a tensão acima do que permitido, ele funciona como um curto-circuito. A resistência dele cai bem, né, bruscamente, e a corrente vai estar descendo por ele aí, não prejudicando o circuito que a gente pretende proteger. E logo do lado eu estou trazendo uma imagem, né, de um varistor de potência, que é usado nesses casos aí em linhas de transmissão e distribuição. Então é isso. Então é isso, gente. Então a gente chega aqui ao final, certo, do nosso curso, do módulo. Então, se vocês olharem o módulo de vocês aí, o último assunto que tinha era sobre esses componentes, certo? Se quiserem dar uma lida, ele também tem algumas mais informações também, caso tenha faltado alguma informação. Podem estar lendo esse último capítulo do módulo de vocês, que é interessante, né? E pronto, e por aí, e ainda para por aqui, e façam as atividades, certo? Que ainda não fez, lá dos resistores, que tem umas questãozinhas. Tem agora as questãozinhas do transistor também. Tentem resolver quando a gente tiver voltar, vocês me entregarem, certo? Bons estudos aí e boa atividade também. Até mais.